do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios 4,16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que a possui à frente da enfermidade ou da pobreza ou da desilusão, da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A seniquitude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Sê otimista e diligente no bem. Encontre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Que tenhamos uma ótima reunião. Obrigada. Boa noite a todos, bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações, esteja em todos os lares que neste momento se prepararam para receber o Mestre Jesus. E também aqueles lares, que não estão aqui conectados conosco, que eles também possam neste momento receber essas luzes, esse amor de Jesus. Nós vamos começar a nossa reunião da fluidoterapia, e é em nome do nosso mestre que nos reunimos essa noite, porque a nossa reunião fala de amor, fala do seu evangelho. Nós teremos uma lição do nosso mestre à luz da doutrina espírita, que esta noite nos será conduzido pela Maria Helena. Então, o evangelho de Jesus, ele é um norte, ele nos traz consolo, ele nos traz esperança, ele nos dá direção. Então, é muito importante nós ficarmos bem atentos às palavras que a Maria Helena vai passar para nós. Nós tivemos a Rita com a leitura, uma leitura também muito reflexiva. Teremos a Ana Maria nas vibrações, a Aninha. Nós teremos nas vibrações a fluidificação das águas. Então, quem não colocou, dá tempo de pegar a água, colocar para fluidificar, que é o medicamento para o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual. Essas vibrações, essas energias serão colocadas nas nossas águas pelos amigos espirituais. Depois nós teremos a Dani, que vai nos trazer o relaxamento e o passe coletivo. Então, vamos nos fortalecer ainda mais com os passes. Então, para que nós possamos nos ligar ainda mais aos nossos mentores,
a essa equipe que prepara essa nossa reunião, mesmo que virtual, essa equipe de amigos espirituais é que está nos intuindo, nos inspirando, a pessoa que fez o evangelho, quem vai fazer as vibrações. Então, eles estão nos intuindo. E para que nós possamos, então, estarmos mais conectados, vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar Jesus adentrando ao nosso lar, juntamente com os seus mensageiros, com toda a sua equipe, acalmando a nossa mente, o nosso coração, trazendo-nos paz, esperança, tranquilidade. Jesus, nesse momento, nos dá a sua mão e nos conduz até Deus, nosso Pai. E na força dessa oração, assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que todos tenham uma boa reunião. Boa noite, amigos. Que esse nosso encontro seja iluminado e muito proveitoso para todos nós, né? É isso que esperamos dessas reflexões que nós vamos fazer hoje. Que assim seja. E mais uma vez nós vamos falar de caridade, né? Um assunto tão recorrente nas nossas reuniões. O nosso objetivo aqui é refletir para assimilarmos cada vez mais do Evangelho de Jesus, essa cartilha maravilhosa que ele nos deixou e que nos estimula justamente a praticarmos a caridade, nos tornando mais pacientes, mais abnegados, mais compreensivos, mais tolerantes. Ele nos pede para que façamos o fortalecimento das nossas virtudes, fazendo com que todas elas brilhem cada vez mais, até que os seus brilhos se entrelacem, né? Não haja mais divisão entre elas, formando assim uma só luz, né? A luz do amor por excelência. É esse trabalho que estamos fazendo com as nossas virtudes, procurando iluminá-las cada vez mais. É por isso que a gente roda e sempre chega no mesmo ponto, a necessidade de praticar a caridade, para conosco e para com o nosso próximo, movimentando e enriquecendo esse amor que há em nós. Quando lemos as lições de Jesus, nós vemos que em todas elas, ele sempre está nos ensinando que é possível vencer, que é possível superar qualquer situação que surja no nosso caminho se aplicarmos o amor. O Evangelho está cheio de exemplos. São situações das mais variadas, cenários diferentes, personagens diferentes, mas o ensinamento é sempre o mesmo. O tema de hoje narra um desses momentos da vida de Jesus, onde ele, observando e comentando atitudes normais das pessoas lá daquela época, né, com seus hábitos e costumes, ele nos leva a compreendermos um pouquinho mais sobre a prática da caridade. Este tema está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E o mesmo assunto, um pouquinho mais adiante, abordado num outro prisma, mas também nesse capítulo, nos itens 5 e 6, que são o óbolo da viúva. Então, nós vamos fazer a leitura do primeiro texto bíblico que está transcrito aí no capítulo. Diz assim, são palavras de Jesus: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Trecho narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Jesus nos fala aqui da necessidade de ajudarmos o próximo,
de enxergar suas necessidades e procurar supri-las. Ele já havia dito para que sempre procurássemos fazer ao próximo aquilo que queremos que seja feito para nós. Que quando víssemos algum necessitado, o atendêssemos, pois fazendo isso estaríamos atendendo a ele. Então, ele já havia nos orientado em relação à prática da caridade. Quando ele pronunciou essas palavras, ele já havia comentado isso àqueles que o ouviam. Mas nesse ensinamento, o recado é para que observemos como nos portamos, qual é a nossa atitude, a nossa postura diante da necessidade alheia. Ele pede que observemos se estamos usando da humildade. Jesus fala de sentimento, da energia que impulsiona o ato caridoso. Kardec um dia perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus. E a resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos, eles disseram assim, responderam a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vejamos que a resposta dos espíritos sobre o que Jesus ensinou não fala nada de bens materiais, não fala para se doar isso ou aquilo, nem de quantias, mas fala das virtudes que devem acompanhar o ato caridoso. E tudo na vida está sujeito à lei de evolução e aperfeiçoamento. Os sentimentos também evoluem. Como dissemos lá no início, trazemos em nós todas as virtudes e elas precisam crescer, precisam ficar fortes e brilhantes. E esta é a proposta de Jesus, que trabalhemos esses nossos sentimentos, procurando engrandecer o ato de doar, enriquecendo-os com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, para que nos tornemos cada vez mais amorosos e para que a caridade fique cada vez mais sublime, mais elevada, mais sutil. Tão sutil e delicada que nem sequer seja notada, que nem mesmo a mão esquerda perceba o que está fazendo a direita. Nós estamos caminhando nessa estrada de aprendizado e vamos alcançar esse objetivo. Para isso, nós precisamos nos conhecer, nos observarmos, onde nós podemos nos melhorar, o que existe em nós que já nos incomoda, que pode ser aperfeiçoado, melhorado, e diante do próximo e diante de todas as situações que surgem no nosso caminho, como nós podemos nos doar mais e melhor? Como podemos agir melhor em cada uma dessas situações? Em relação aos bens materiais, nós somos apenas usufrutuários de qualquer bem material que possa estar em nossas mãos. E como usufrutuários desses bens do mundo, que nós somos cooperadores de Deus. Se eles estão em nossas mãos, seja lá de que tamanho for, nós somos usufrutuários apenas. E se porventura estamos nessa condição, nós precisamos movimentar esses bens materiais, movimentar com o amor, auxiliando aqueles que estão à nossa volta, que é a prática da caridade. E são tantas essas oportunidades de auxílio, né? Basta olharmos para o lado e veremos quanta necessidade há no mundo, e das mais variadas. Falamos de bens materiais, né? Mas há muita necessidade moral, há muita necessidade de apoio, de oração, de acolhimento. Mas há sim nesse momento, e principalmente nesse momento que estamos vivendo, a necessidade de doações materiais. Né? E é nosso dever ajudar os nossos irmãos, lembrando que doação não tem tamanho, o que importa é a qualidade do sentimento que acompanha essa doação. Inclusive nas doações mentais, materiais, como na vibração que a gente faz aqui, né? O que importa é o sentimento que a gente coloca, a vontade de querer ajudar. E é o que nós vamos ver no item 5, num fato que foi narrado por Mateus e Lucas, que diz assim: e estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo depositava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos depositavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 moedas pequenas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, ele lhes disse: na verdade vos digo
que mais depositou esta pobre viúva do que todos os outros que depositaram no gasofilácio. Porque todos os outros depositaram do que tinham na sua abundância, porém esta depositou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Então, como eu disse, foi narrado esse trecho no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e no de Lucas, no capítulo 21. Vamos falar um pouquinho de como era a vida naquela época, assim fica mais fácil a gente entender a grandiosidade do ato daquela mulher. Este fato narrado se dá no templo, né? E templo é uma palavra de origem latina que significa habitação de Deus, a casa de Deus. Todos os judeus se dirigiam ao templo para se encontrar com Deus. O templo era o centro do poder religioso, político e econômico, o centro da vida dos judeus. Todos acorriam ao templo obrigatoriamente para cumprir seus deveres, que já estavam incutidos nas suas mentes, né? Nos seus hábitos, nos seus costumes. Na sua arquitetura, o templo era dividido por áreas, e o acesso a cada uma dessas áreas dependia da posição que a pessoa ocupava na sociedade. Quanto mais destaque, mais ela podia adentrar os vários salões do templo. Havia um lugar chamado Pátio das Mulheres, e elas só podiam ir até ali. E ele era bem perto da entrada, né? Então, elas não podiam ir muito longe dentro do templo, não. Mais ou menos nessa mesma região ficava a área dos cofres, onde eram feitos os pagamentos das mais variadas taxas obrigatórias e também as doações, os tais gasofilácios, narrados na história. As leis determinavam contribuições, né? Doações, incidentes sobre colheitas, sobre bens, e, obviamente, quem mais tinha, quem mais produzia, mais doava. E esse momento de doação era explorado ao máximo. A maioria dos doadores, impulsionados pela sua vaidade, queriam ser vistos, queriam que a sociedade soubesse que eles estavam ali, que estavam cumprindo seus deveres e alguns queriam ainda que a sociedade visse o tamanho da sua contribuição. Quanto estavam colocando ali no gasofilácio? Alguns até levavam comitivas barulhentas, porque assim despertavam a curiosidade do público, todo mundo olhava e isso o envaidecia ainda mais. Então, imaginemos aquela mulher viúva no meio de toda essa gente. As mulheres, só por serem mulheres, já eram fortemente discriminadas na sociedade. Mas a vida da viúva era ainda muito mais difícil. No casamento, tudo pertencia ao homem. E quando esse morria, e caso ela não tivesse tido filhos para lhe cuidar, ela ficava totalmente desamparada, sozinha e excluída daquela sociedade, a não ser que fossem aceitas pela família do marido. Então, a expressão viúva pobre nos leva a imaginar uma mulher sozinha no mundo, sem quaisquer meios de sobrevivência, com 2 pequenas moedas na mão, aguardando na fila, sendo observada, discriminada, ridicularizada, e ela ali, firme, para fazer a sua doação. Uma mulher que não tinha fundos nem mesmo para seu próprio sustento. E Jesus observa tudo aquilo, e com seu olhar espiritual, que vai muito além dos 5 sentidos que nós conhecemos, ele via a intenção de cada uma daquelas pessoas, o que ia no coração de cada uma delas. Jesus não analisava os costumes, as aceitações, as rejeições. Ele percebia os verdadeiros motivos que impeliam as ofertas. Vaidade em uns, desejo de agradar aos sacerdotes em outros, aparecer para a sociedade em outros, e aqueles que estavam ali realmente para agradar a Deus. E nesse quesito, agradar a Deus ainda tem a intenção material, a troca com Deus, né? Eu te dou isso e você me ajuda, como tem também aqueles que o agradar tem o significado da verdadeira caridade, que é a ajuda impulsionada pelo amor. Por isso que ele fez a observação de que aquela simples mulher fazia muito mais caridade do que todas aquelas pessoas que passaram por ali e depositaram fortunas nas urnas do templo. Porque ele viu a qualidade espiritual do donativo dela, da boa vontade daquela mulher de agradar a Deus. O seu coração a mandava doar tudo o que ela tinha
e ainda enfrentar todos os preconceitos, todos os olhares para realizar aquilo que o seu coração mandava. Jesus certamente passava um grande ensinamento aos seus discípulos, que é preciso aprimorar os sentimentos. A mulher aprimorava os dela, através da doação do pouco que tinha, pensando primeiro no próximo e depois em como faria para se sustentar. E os discípulos estavam em processo de aprimoramento também. Aprimoravam os seus sentimentos. Eles estavam tendo a oportunidade de conviver com o Mestre, de aprender com ele as maiores e melhores lições, as mais iluminadas lições do mundo. Jesus ensinava-os a purificarem seus olhares, a fim de que cada vez mais observassem a vida e o próximo com os olhos do amor. Jesus mostrava aos seus discípulos que a pequena doação é muito mais valiosa, porque, naquele caso, estava acompanhada do amor. Allan Kardec nos lembra que a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. Quando temos apenas o necessário em algum sentido e nos permitimos ser tocados pela necessidade do outro, estamos dando espaço para que os sentimentos de abnegação, de fraternidade, de amor ao próximo floresçam em nosso íntimo. E é isso que acelera o nosso processo evolutivo. Somos espíritos eternos e estamos trilhando a nossa caminhada há muito tempo. Já foram muitas idas e vindas, muitas encarnações onde erramos, outras vezes que acertamos, mas com certeza já somos muito melhores do que fomos no nosso passado espiritual. Hoje já entendemos que fazemos parte de uma grande família, que somos todos irmãos e que é muito importante e necessário nos ajudarmos, e que o benefício da caridade é duplo. Ajuda tanto a quem está precisando, como também melhora àquele que se propõe a ajudar. Quanto mais fazemos algo, melhor ficamos naquilo, né? O exercício nos faz melhorar. Com a prática da caridade é a mesma coisa. Quanto mais nos empenhamos, mais crescemos em amor. Emmanuel nos diz que todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. E cada migalha de amor que ofertamos à vida será devolvida pela vida em forma de amor, de paz, de harmonia, de amparo e de confiança. E para encerrar, eu queria ler aqui, gostaria de ler, compartilhar com vocês uma mensagem do livro Alegria de Viver, de Divaldo Franco, onde a sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, nos passa uma linda mensagem falando sobre caridade e que nos faz entender um pouco mais da grandeza desse ato caridoso, seja ele material ou moral, né? Do ato de doar, a grandeza disso. Diz-nos essa querida e iluminada irmã Joana de Ângeles: sempre serás convocado a repetir o gesto nobre e significativo da viúva pobre que motivou a bela parábola evangélica. Pode ser que seja através de uma oração intercessora por alguém. Pode ser a referência positiva a respeito do próximo. Ou ainda uma ação desconhecida pelo beneficiado. Isto tudo são pequenas e valiosas moedas colocadas nos gasofiláceos da vida, em cumprimento à lei do amor que vige em toda parte. Sempre podes auxiliar, doando e enriquecendo-te, porquanto mais feliz é sempre aquele que doa, pois que mesmo na posição de carência em que se possa encontrar, está desejando sempre ajudar, com o óbolo que notabilizou a feliz viúva do Evangelho. Então, queridos irmãos, que a caridade seja um exercício constante em nossas vidas. Façamos ao nosso próximo, em pensamentos ou em ações, tudo aquilo que queremos, que desejamos que os outros nos façam, tomando muito cuidado para que essa atitude nossa seja sempre feita com delicadeza, com sutileza e com muito amor. Que tenhamos uma semana de muita luz. Que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Depois de todos esses ensinamentos belíssimos que recebemos,
Estamos prontos para a sequência da nossa reunião, que é o nosso momento de doação. Convido a quem quiser fechar os olhos para dar início. Amado Mestre, estamos aqui reunidos para mais uma noite de oração. Rogamos a Ti, Mestre amado, ampara-nos neste momento, toca-nos com a Tua mão luminosa e nos conduz a uma atmosfera de serenidade e quietude, para que possamos emanar boas vibrações aos nossos irmãos mais necessitados. Espíritos amigos, aceitem as energias salutares que doamos através dos pensamentos de amor, como um auxílio aos que muito necessitam, e que essas irradiações sejam direcionadas e convertidas em bálsamo restaurador e consolador, atendendo à necessidade de cada um. Vamos começar vibrando pelo nosso planeta Terra. O nosso planeta que se encontra nesse momento adoecido. Vamos vibrar pela salvação. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões ao longo do nosso planeta. Divulgam o Evangelho de Jesus. Vamos dar a nossa eterna gratidão por todos os benfeitores, mentores espirituais que sempre nos protegem e nos orientam. Pelo nosso Brasil, imaginemos seu contorno todo iluminado, uma luz clara, forte, cheia de energia. Vibremos para que todos aqueles que possuem cargos eletivos se unam com um único objetivo, o bem-estar de toda a população. Vibremos para que nesse momento de tanta dificuldade, de enfrentarmos tanto desconhecido, todos nós tenhamos empatia, vibremos pela paciência, pelo respeito e pela tolerância. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos doentes, muitos doentes do corpo, outros da alma. Vibremos por saúde, forças, esperança. Pelos nossos idosos, vibremos um carinhoso e forte abraço para o fortalecimento moral, espiritual e pela renovação da fé de cada um deles. Vibremos muita proteção para os nossos jovens e as nossas crianças. Que não lhes falte o amparo material, espiritual e muito amor. Vibremos pelo entendimento, fortalecimento e união de todas as famílias. Por todos aqueles que amamos, que já retornaram à casa de nosso Pai, vibremos a nossa gratidão, a nossa saudade, o nosso amor. Vamos vibrar por todos os profissionais que trabalham na área da saúde, para que sejam fortalecidos, sejam iluminados por toda a sua dedicação com o próximo. Vibremos por suas famílias, para que sejam fortes, para que sejam o porto seguro bendito de cada um, quando retorna, depois de uma longa jornada de trabalho. Vibremos por todos que estão trabalhando nos estudos e pesquisas para esse momento da pandemia, que eles sejam intuídos, orientados e que cheguem ao melhor em seus estudos e sua dedicação. Chegando em nossos lares, vamos vibrar
muita luz, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal. Essa luz deixa um rastro em todos os cômodos e também envolve a todos aqueles que amamos, trazendo paz, equilíbrio, amor. Esta mesma luz vamos direcionar aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, parentes, e também para os nossos desafetos. Vamos vibrar pela nossa casa, essa casa que nos acolhe, esse porto seguro, a fraternidade, que recebe a todos nós, sempre com abraço, com consolo, com carinho. Vibremos também pelos nomes colocados em nosso caderno e vamos vibrar pela fluidificação das águas que deixamos aos nossos lados. Humildemente pedimos a Deus permissão para vibrar por um problema particular. E, por fim, vibremos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas de amparo e misericórdia divina. E assim. Ainda nesse clima de paz, de tranquilidade, vamos então agora fazer o nosso relaxamento, na certeza de que todos carregamos uma centelha divina dentro de nós, uma fonte infinita de paz, amor e sabedoria. Assim, vamos sentando em uma posição confortável, repousando as mãos sobre os joelhos. Calmamente, vamos ajeitando o nosso corpo e encontrando a posição em que possamos nos sentir mais relaxados. Agora, vamos respirando profundamente, sentindo o ar entrando e saindo pelas narinas. Pensamentos podem vir à mente, é normal. Deixe que eles venham e vão. Simplesmente voltemos o foco para a respiração, para o ar entrando e saindo. Podemos sentir as tensões do corpo cedendo, os músculos relaxando mais e mais a cada respiração. Agora, procuremos visualizar uma estrela brilhante no centro do nosso peito. Aos poucos, essa estrela vai ganhando mais energia, tomando mais forma e começando a irradiar sua luz por todo o nosso corpo, preenchendo o nosso peitoral de luz. Essa luz desce por nossos braços, quadris, pernas, pés e finalmente sobe pelo pescoço e cabeça. Assim, somos tomados por essa luz carregada de equilíbrio, saúde e paz. Relaxados que estamos, conectados com a nossa luz interior, podemos nos transportar agora para uma linda estrada florida, com um campo verdejante, animais de todas as espécies vivendo em harmonia. Nessa estrada, carregamos uma mochila nas costas, um tanto quanto pesada e incômoda. Seguimos em direção ao alto de uma montanha, montanha essa que mostrará o esplendor da criação
através de sua imensidão. Então, a cada passo que damos, deixamos um objeto de dentro da mochila para trás. Num passo, os medos, em outro, as inseguranças, em outro ainda, as incertezas, em outros, os nossos sentimentos ruins em relação às pessoas. Mais adiante, deixamos nossas dificuldades em enfrentar o dia a dia, e pouco a pouco nossa mochila vai se tornando leve e o nosso caminhar vai se tornando mais feliz. Podemos então agilmente seguir nessa estrada, nessa subida, até que então podemos chegar no alto da montanha e observar a imensidão de beleza deixada pelo Criador para nós. De braços abertos, sentimos uma brisa tocando a nossa face. É a presença do nosso amado Mestre Jesus, que nos abraça, nos acaricia, dando-nos a certeza de dias melhores e felizes. Alegres que estamos no alto da montanha, podemos agora retornar aos nossos lares, aos nossos lugares, e assim pedir à espiritualidade superior que deposite nas águas o medicamento necessário para cada um de nós. Estamos agora, então, relaxados, tranquilos e serenos e preparados para receber o passe. Muita luz. Graças a Deus e a Jesus, e que assim seja. Que assim seja. E ainda assim, nessa tranquilidade, nessa paz que nos encontramos, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre Jesus e assim dizer: Senhor, muito obrigada por todas as benesses que recebemos nesta noite, pelas palavras carinhosas do seu Evangelho, pelos passes e pela água fluidificada, pela oportunidade da caridade através das vibrações. Obrigada por tomar conta de cada um de nós até aqui, nos amparando, nos protegendo. Que essa semana, última semana do mês de outubro, só temos que agradecer por estarmos nessa jornada, firmes e fortes. Esteja conosco, Senhor Jesus, na próxima semana, no próximo mês. Caminhe ao nosso lado. Muito obrigada, Mestre. Obrigada, Deus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Obrigada, amigos. Boa noite, obrigada, Maria Helena. Muito bom evangelho. Márcia, parabéns aí. Nós, né? Obrigada a todos. Boa noite a todos. Uma ótima noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal.